Em meio às montanhas e vales férteis da Anatólia Ocidental, floresceu um povo que mudaria o destino econômico da humanidade. Eles não ergueram pirâmides que tocavam o céu, não deixaram colossos de pedra como os egípcios, nem muralhas tão vastas quanto as da Babilônia. Mas os lídios criaram algo ainda mais poderoso, algo invisível e ao mesmo tempo eterno. Eles inventaram o dinheiro, foram comerciantes, guerreiros e reis lendários. Enfrentaram persas, influenciaram gregos e deixaram um legado que até hoje guia o mundo moderno. Esta é a história dos lídios, o povo que cunhou a primeira moeda e ousou desafiar impérios maiores do que si mesmos. Uma história de ouro, poder, destino e ruína. O reino da Lídia surgiu no oeste da Anatólia, região que hoje corresponde à Turquia. Entre os séculos XII e 100 a.C., essa terra prosperou e se tornou uma das mais ricas do mundo antigo. Sua capital, Sardes, era famosa por seu palácio real e por suas muralhas imponentes. Localizada em um ponto estratégico, a Lídia se colocava entre três mundos: a Grécia ao ocidente, a Mesopotâmia ao oriente e os demais povos da Anatólia ao norte e ao sul. Essa posição transformou os lídios em mediadores culturais e em guardiões das rotas comerciais. O povo lídio tinha raízes locais, mas sua identidade se consolidou após a queda de Troia e os deslocamentos dos chamados povos do mar. Herdaram influências dos frígios e das tradições anatólias mais antigas, mas criaram um caminho próprio, diferente de todos os seus vizinhos. Uma terra abençoada por um rio especial, o rio Pactolo, que carregava em suas águas partículas de ouro. Esse ouro seria o combustível da ascensão lídia. Por séculos, os povos do Mediterrâneo praticaram o escambo. Gado era trocado por grãos, tecidos por metais, sal por objetos de bronze. Havia também o uso de lingotes e barras de metal, pesados, de valor variável e difíceis de transportar. Mas os lídios mudaram esse jogo. No século VII a.C., eles tiveram uma ideia que transformaria a história para sempre: cunhar moedas padronizadas, pequenos discos feitos de electro, uma liga natural de ouro e prata encontrada no rio Pactolo, marcados com símbolos que garantiam autenticidade. Pela primeira vez na história, o valor estava condensado em um objeto pequeno, durável e fácil de transportar. Com as moedas, o comércio se tornou mais ágil, as trocas mais seguras e a confiança universal. O que antes era incerteza, agora tinha peso, forma e marca real. A moeda lídia era aceita nos mercados, levada nas bolsas de couro dos viajantes e acumulada nos cofres dos reis. Era mais do que um pedaço de metal. Era poder transformado em objeto. Era a base de um futuro que ainda hoje vivemos. O impacto foi imediato. Os gregos adotaram rapidamente a inovação lídia, espalhando-a pelo Egeu. Logo, persas e depois romanos a aperfeiçoariam, criando sistemas monetários que moveram impérios por séculos. Tudo começou com a ousadia de um povo que entendeu que riqueza podia ser fundida no fogo e carregada na palma da mão. O ouro do Pactolo e a invenção da moeda transformaram a Lídia em um reino próspero. Sardes se tornou um dos mercados mais vibrantes do mundo antigo, onde mercadores ofereciam especiarias, tecidos, cerâmicas e metais vindos de terras distantes. A sociedade lídia unia guerreiros a comerciantes. O rei, figura suprema, concentrava poder e riqueza. Sua corte refletia luxo, suas roupas brilhavam com tecidos finos, e seus templos recebiam oferendas em ouro. Mas o brilho maior veio com seus reis lendários. Entre eles, 3 nomes se destacam. Primeiro, Giges, que no século VII a.C. fundou a dinastia Mernada e consolidou o poder lídio. Giges expandiu as fronteiras, fortaleceu o exército e começou a transformar a Lídia em uma potência regional. Depois Aliates, que governou entre 610 e 560 a.C. e ampliou ainda mais o território, tornando a Lídia respeitada e temida. Mas foi com Creso que a Lídia atingiu o auge. Creso, que reinou de 560 a 546 a.C.,
Ficou conhecido como o homem mais rico do mundo antigo. Seu nome até hoje é sinônimo de fortuna. Rico como Creso. Seu palácio era adornado de ouro. Suas oferendas encheram templos gregos. E seus cofres transbordavam moedas. Ele expandiu ainda mais o uso monetário, estimulou o comércio e patrocinou oráculos e santuários. Sob Creso, a Lídia não era apenas rica, era deslumbrante. Mas a riqueza trazia também ambição e cegueira. No horizonte, surgia um novo poder, os persas, liderados por Ciro, o Grande. Antes da guerra, Creso buscou conselho no famoso oráculo de Delfos. A resposta foi enigmática. Se Creso cruzar o rio Halis, destruirá um grande império. Convencido de que a vitória seria sua, ele marchou contra os persas. Mas o império destruído foi o dele próprio. Em 546 a.C., após uma batalha decisiva, Sardes caiu diante das tropas de Ciro. A Lídia foi absorvida pelo vasto império persa. O homem mais rico do mundo perdeu tudo. Lendas contam que Creso não foi executado, mas poupado por Ciro, tornando-se conselheiro do novo senhor. De rei dourado, ele se transformou em sombra do poder persa. Assim terminou a independência lídia. Embora seu legado jamais tenha desaparecido, a relação dos lídios com os gregos também foi intensa. Localizados na Anatólia Ocidental, eles estavam em contato constante com as cidades da Jônia. O intercâmbio cultural foi profundo. Muitos elementos gregos chegaram à Lídia, e muitas ideias lídias influenciaram os helenos. A própria adoção da moeda pelos gregos mostra o impacto direto. Até a literatura grega se inspirou na Lídia. A famosa história do Anel de Giges, narrada por Platão, nasceu das tradições lídias. Mas talvez o maior legado da Lídia tenha sido econômico. A invenção da moeda mudou não apenas a forma de trocar bens, mas a própria noção de riqueza. Antes, ela estava atrelada à terra, gado ou metais em bruto. Com a moeda, o valor se tornou universal, acumulável e transmissível. O dinheiro transformou mercados, padronizou impostos, simplificou guerras e conquistas, criou um novo tipo de poder. Sem os lídios, o mundo talvez tivesse demorado séculos para descobrir essa ideia. Em certo sentido, eles foram os pais do capitalismo antigo. Mesmo após a derrota, a Lídia continuou a existir como satrapia persa. Sua capital manteve importância estratégica e cultural. Mais tarde, passou ao domínio de Alexandre, o Grande, e depois foi incorporada pelo Império Romano. O nome Lídia continuou a ecoar nos relatos, sempre associado ao comércio e à riqueza. Mas com o tempo, esse povo foi apagado da memória coletiva. Ao contrário dos egípcios e babilônios, não deixaram monumentos grandiosos que resistissem ao tempo. O que restou foram ruínas em Sardes, algumas moedas de Electro e histórias preservadas em relatos gregos. Pouco para um povo que mudou a economia mundial, mas suficiente para não esquecermos totalmente sua marca. Os lídios provaram que a verdadeira riqueza não está apenas em muralhas ou palácios, mas em ideias. Eles inventaram a moeda, transformaram o comércio e influenciaram civilizações inteiras. Foram derrotados militarmente, mas venceram historicamente. Porque até hoje, cada vez que seguramos uma moeda, estamos tocando o legado de um povo que ousou imaginar um futuro diferente. E assim, escondidos sob as areias douradas do rio Pactolo, os lídios continuam vivos. Invisíveis, mas eternos.